gente! Tudo bem com vocês? Mais uma semana de vídeos maravilhosos, arrasantes, e hoje o vídeo é muito importante porque fala de erros muito comuns que nós cometemos. E aqui, gente, tem erro assim, desde quem é do básico e erros até de pessoas que já falam inglês, digamos, fluente e acabam errando também. É muito comum, até porque todo mundo erra, somos seres humanos. Mas estamos aqui para aprender, então vamos lá para 5 errinhos que podemos estar cometendo aí no inglês. Vamos lá. Antes de começar o vídeo, deixa eu fazer 2 jabás aqui, porque tem muito tempo que eu não faço jabá. O primeiro é que eu dou aulas particulares de inglês, então se quiser, entre em contato comigo. O e-mail tá aqui na tela, que eu te mando todas as informações. Eu faço teste de nivelamento também, pra você saber qual é o seu nível. E as aulas são por Skype, são da sua casa, então é só enviar um e-mail para esse contato. E o segundo jabá, para quem não conhece, eu tenho uma lojinha online, então tem camisetas, tem caneca, então tem vários produtos lá legais, arrasantes. Então corre lá para conferir. O link é esse aqui que tá na tela, ó, www.lojinhadacintia.com. O primeiro erro, assim, muito comum, já começando assim do básico, é quando a gente vai falar sobre idade. Muita gente acaba falando igual no português. Então nós falamos no português, eu tenho 18 anos. Eu não tenho mais 18 anos, isso é um exemplo. Eu tenho 18 anos, mas no inglês a gente não pensa dessa mesma maneira. A gente usa o verbo to be, o famoso verbo to be que a gente fala, né? E aí a gente fala I am 18 years old. Or just I am 18. Pode ser também, você não precisa colocar o years old sempre, tá? Então, I am 18, she is 30, they are 40. Então, sempre verbo to be, tá? É porque às vezes eu falo no português, eu falo verbo to be. Aí você fala no inglês, é verbo to be. A gente esquece. Já um segundo erro, que alunos básicos, mas alunos também um pouco mais intermediários, que também erram muito, é quando você vai usar um verbo modal. Então, por exemplo, should, must, might, may. Então, todos esses verbos você não pode colocar o to depois. Então você não fala should to do something, must to do something. Never. Você fala should do something, I should call my mom, I should do my homework, I must call my dentist. Sempre diretamente o verbo. Você não coloca o to aí no meio dos dois, tá? A única exceção de verbo modal que você usa o to é ought to, mas é porque já faz parte da estrutura, tá? E aí também um outro erro relacionado a colocar o to é que muita gente fala I'm gonna to do something. Se você fala gonna, o gonna já é a junção do going to. Então, como se você estivesse falando to 2 vezes, entende? Então, por exemplo, I'm going to do my homework. I'm gonna do my homework. Quando você fala o gonna, você já tá juntando o going to. Então, você não pode falar o to de novo, você vai estar colocando 2 to, entende? Eu tenho um vídeo que tá bem explicadinho e fala de todos esses gonna, wanna, let me, nanana. Todos eles eu vou deixar linkado bem aqui. É um vídeo até recente e ele explica tudo bonitinho por detalhes, então vai lá assistir. Os últimos 2 erros são erros que até pessoas do avançado podem cometer, então tudo bem se você comete esse erro, tá? Vamos aprender agora. Então o 4º erro é quando você usa alguns verbos com o to, sendo que você não pode usar eles com o infinitivo, você só pode usar eles com gerúndio. Eu sei que essa história é meio complicada e você tem que ficar às vezes gravando, porque não tem um sentido, às vezes simplesmente é assim, mas você na verdade não grava, né? Você se acostuma com o uso daquele verbo. Por exemplo, o verbo finish. Você não pode falar finish to do something. Você tem que sempre falar finish doing something. Por exemplo, have you finished reading the magazine? Então, você já terminou de ler aquela revista, mas aí você fala finished reading, não finished to read. Um outro verbo é o suggest. Você sempre fala suggest doing something. For example, he suggested making a cake. Então, ele sugeriu fazer um bolo. Mas, Cintia, quando eu passo em português, é fazer no infinitivo. Eu sei, mas lembra que o português você não vai pensar da mesma maneira que você pensa no inglês. São estruturas diferentes, são línguas diferentes. Próximo verbo, e esse verbo, assim, é o campeão, assim, de erros, que é o enjoy. Sempre que você fala enjoy, você não pode falar o to depois. Então, você sempre fala I enjoy meeting new people. Então você gosta de conhecer pessoas novas. E o último erro que eu considero assim, um erro assim que é muito mais frequente, porque é uma matéria geralmente muito mais avançada, que é verbos que você pode tanto usar o to quanto usar ing, porém muda completamente o sentido da frase. Por exemplo, o verbo stop. Você pode usar tanto stop,
to do something or stop doing something. Cíntia, mas assim, qual é a diferença entre os dois? A diferença é de significado, mas você pode usar os dois, não tá errado. Porém, o que a gente mais quer usar, o mais frequente, é com ing. Por quê? Porque o significado é parar de fazer algo. Por exemplo, I stopped smoking. Eu parei de fumar. Então, I stopped smoking. Se você falar I stopped to smoke, eu parei para fumar. Então eu parei de fazer alguma coisa, por exemplo, eu parei o meu trabalho, eu parei o vídeo que eu estava assistindo, eu parei o filme para fumar. Então você para de fazer alguma coisa para fazer outra. Por isso que geralmente o que a gente mais usa é o com ing. I stopped smoking, I stopped doing something. E também tem outros verbos que têm essa diferença. Eu não vou explicar por detalhes aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande, mas é só vocês procurarem na internet. Por exemplo, o verbo try tem diferença de sentido. Try to e try doing something, forget, remember. Então todos esses verbos vão ter diferença de significado, tá? Então é só vocês darem uma googlada aí. E toda vez que a gente comete algum desses erros, um nativo de língua inglesa vai entender a gente. Eles vão entender. Porém, eles sabem que você está falando errado, assim como uma pessoa que não é nativa no português fala errado, a gente entende. A gente sabe que ele falou errado, mas a gente entende. Então, se você quiser aprimorar, sabe, suas habilidades linguísticas, ou se você quiser falar mais certinho, preste atenção nesses erros, porque são coisinhas pequenininhas, mas que fazem toda a diferença, tá? Então é isso. Deixa aqui nos comentários qual o erro que vocês estavam cometendo e que agora vocês não vão mais cometer porque vocês assistiram esse vídeo. Porque eu sempre gosto de saber em que eu tô ajudando vocês, sabe? Em que vocês não estão sabendo, vocês precisam saber. Então deixa aqui nos comentários, Cintia, eu fazia muito esse erro, então o erro tal, pra eu saber que eu fico feliz, tá bom? Não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, gente, vamos chegar a 300 mil inscritos logo, entendeu? E também me segue em todas as redes sociais, principalmente no Instagram, pra ver minhas fotinhas lá, e no Snap para você conversar comigo, tá bom? Um super beijo, até o próximo vídeo, tchau!